Fórum da Administração Tributária tem mais de 1.000 visualizações no canal do YouTube. Lançado o vídeo institucional da AFISVEC. Reforma administrativa preocupa não apenas o fisco, mas os servidores em geral. Veja as regras para frequentar a sede social. Esses e outros assuntos você confere aqui na TV AFISVEC. A AFISVEC promoveu no dia 21 de setembro a 6ª edição do Fórum da Administração Tributária, realizado de forma virtual e com participação restrita aos auditores fiscais. Com cerca de 3 horas de duração, o evento contou com 3 painelistas que debateram temas de interesse da categoria. O presidente da AFISVEC, Marcelo Mello, parabenizou os colegas pelo Dia do Auditor Fiscal, comemorado em 21 de setembro, e ressaltou a necessidade de reconstrução da carreira. É uma carreira da qual nos orgulhamos de participar, como bem disse o Casaroto no nosso vídeo institucional, e ela é muito importante para o desenvolvimento do Estado, da sociedade gaúcha. Temos essa consciência e por isso nos esforçamos muito a levar à frente todos os projetos da Receita Estadual, especialmente agora o Receita 2030. O presidente do Sindifisco, Altemir Feltrin, destacou a importância do debate promovido não só para a carreira, mas para a sociedade como um todo. Temos certeza que o debate será muito profícuo e qualificado e que todos nós possamos encontrar as soluções que nós desejamos, mais até que para a nossa categoria, mas sim para o Estado e para a sociedade gaúcha, porque a gente sabe que tudo que replica bem para a categoria, para a classe dos auditores fiscais, acaba tendo reflexo direto na sociedade a partir de um trabalho bem desenvolvido e que possa facilitar, angariar os recursos para que os governantes possam aplicar as suas políticas públicas e para que o Estado possa prestar devidamente seu serviço à população. O presidente da FEBRAFIT, Rodrigo Espada, falou sobre a reforma administrativa, o trabalho do fisco e a sua importância para o Estado. Mas eu não posso deixar de falar, eu ouvi aqui na abertura que vocês estão discutindo a reconstrução da carreira e o planejamento 2030 da administração tributária. Não poderia ser mais oportuno essa discussão. Primeiro porque enfrentamos um grande desafio enquanto carreira, enquanto também as nossas funções que nunca precisaram tanto ser reafirmadas na sociedade. É lógico que eu estou aqui falando para especialistas e todos sabem que o fisco é o que possibilita, é fundante do próprio Estado. Não existe Estado, vida em sociedade sem recolhimento de tributos, sem trabalhar os interesses coletivos acima dos interesses individuais. E o fisco é o que operacionaliza isso. Mas o momento é um momento difícil para a categoria, eu não posso fazer a minha fala descontextualizada do cenário nacional, temos uma reforma administrativa batendo a nossa porta, e o que a gente vê é que os atores políticos que estão buscando essa reforma administrativa não estão buscando necessariamente uma melhoria da administração pública. O que se busca é o encurtamento da ação do Estado e o não atendimento das necessidades da população. Isso é muito perigoso, porque somos carreiras de Estado, típicas de Estado, e temos que defender, acima de tudo, os interesses da sociedade e não interesses de governos. Então, esse contexto nacional eu queria trazer para vocês. E, basicamente, já que vocês vão discutir isso, porque a reforma administrativa ela não trata de questões centrais, como investimento em qualificação dos profissionais, retenção de talentos, necessário combate à corrupção, melhoria do clima e do engajamento organizacional, metodologias também de avaliação de desempenho, evolução funcional, motivação dos seus servidores. Então, eu vejo como muito oportuna, porque vocês aqui do Fisco Gaúcho, como já são vanguardistas em muitas coisas, nós nos amparamos no Fisco Gaúcho, no cenário nacional, porque vocês estão realmente à frente. Posso falar isso em poderia falar várias questões aqui, mas então vocês vão poder ser exemplo para todo o Brasil e discutir questões de forma muito mais profunda do que simplesmente
a precarização do serviço público. Na sequência, o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, que na solenidade representou o governador do estado, Eduardo Leite, parabenizou a associação pela realização do evento e ressaltou que a Receita Estadual do Rio Grande do Sul vem sendo um exemplo de qualidade, seriedade e excelência técnica nos debates promovidos. Acho que a Receita do Rio Grande do Sul tem dado, ao longo do tempo, nacionalmente, um exemplo de qualidade, um exemplo de seriedade, um exemplo de excelência técnica e de proatividade nos debates. A gente está vivendo isso hoje, atualmente, nesse exato momento, né? Tanto na discussão de uma reforma tributária nacional, quanto na discussão da reforma local. Uma proposta pensada tecnicamente, né, pela equipe da Fazenda Gaúcha, e que, na visão dos tributaristas mais importantes, né, do Brasil, não ficou nada a dever em termos de qualidade, em termos de atualização. Eu acho que é algo que orgulha todos nós, porque a gente trouxe o estado da arte para o debate público, e a gente sabe, né, o quão complexo é esse debate, o quanto as decisões e pactuações passam por vários fatores, mas do ponto de vista da Receita Estadual, ela cumpriu nesse episódio, como seguirá cumprindo em qualquer outro, acho que um papel exemplar. Temos, né, nesse exato momento, muitos flancos de discussão nacional. Talvez isso seja o significado da crise, né? Quando há crise, significa que a gente tem uma situação que a gente quer mudar e ainda não identificou exatamente como vai mudar ou não conseguiu atingir os meios para mudá-la. Então, seja nas discussões da reforma tributária, seja nas discussões da reforma administrativa, é claro, né, que uma categoria como do auditor fiscal tem um papel central, né? Está diretamente conectado, e acho que é de total direito, né, das pessoas e das instituições que elas debatam esse tema, que elas tragam as suas opiniões, que elas marquem, né, os seus espaços. Isso é legítimo, né, e a discussão sempre se dará, eu tenho certeza, no que depender, né, desse Estado e dessa categoria em alto nível. O secretário encerrou seu pronunciamento de forma otimista, afirmando que as categorias precisam ter boas condições de trabalho dentro do contexto moderno, com motivações e ferramentas de gestão. Destacou ainda que as portas da secretaria estão sempre abertas ao diálogo. No primeiro painel, apresentado pelo advogado Rafael da Cas Maffini, a abordagem foi dentro do impacto da legislação vigente nas perspectivas do plano de carreira do fisco. Maffini falou do artigo 37 da Constituição Federal e da necessidade de compreender o que diz a lei. Pela primeira vez em 88, surge um capítulo inteiro destinado à administração pública. É o capítulo 7º do título 3º, e isso é a primeira Constituição brasileira que há destinado um capítulo inteiro para a administração pública. O que fez com que, inclusive, por exemplo, o hoje ministro Alexandre de Moraes sustentasse haver nisso um direito administrativo constitucional, outros falam em direito constitucional administrativo, uma vez que nós temos uma gama de normas constitucionais voltadas à regulamentação, a tratar da administração pública. E faço, vamos dizer assim, um comentário todo especial, endereçado, talvez, se já é peculiar, né, nós termos um capítulo só destinado à administração pública, é inegável que, entre essas normas, algumas delas merecem especial destaque, algumas delas merecem, de alguma sorte, um tratamento peculiar. E eu não tenho como deixar de destacar como um dos compartimentos, uma das partes da administração pública que mereceu prestígio inegável na Constituição Federal, nesse capítulo 7º, mas também em outro, do título 3º, mas também em outros compartimentos do texto constitucional, eu não tenho nenhuma dúvida de mostrar aos senhores que, evidentemente, a administração tributária mereceu esse destaque, mereceu esse especial destaque.
Eu não quero aqui entrar naquela discussão que existe entre a administração fazendária, que seria mais ampla do que a administração tributária, mas, no mínimo, vamos colocar que entre elas exista uma inegável relação, seja de gênero, espécie, seja de causa e efeito, mas o que eu gostaria de lembrar é que nós temos, no seio do artigo 37, várias normas que merecem aqui ser destacadas. O inciso 18, pelo qual a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro das suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Tá? Senhores, eu não tenho como deixar de lembrar de Eros Roberto Grau, que menciona que, embora nós não possamos interpretar a Constituição em tiras, é evidente que nós não podemos atribuir a qualquer norma jurídica, sobretudo norma de índole constitucional, palavras inúteis. Então, é evidente que nós temos que cogitar a força normativa da Constituição e, fundamentalmente, a força normativa dessa norma que endereça aos servidores fiscais precedência sobre os demais setores administrativos. Demais disso, nós não podemos negar, vamos dizer assim, isso me parece algo incontroverso, isso me parece também algo inegável, a relevância do artigo 37, inciso 22 da Constituição Federal, pelo qual as administrações tributárias da União, Estados, DF, municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para aceleração de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive no tocante ao compartilhamento de cadastros e informações fiscais. O especialista lembrou ainda de uma questão paradoxal, em que há impactos na carreira provocados por crises fiscais. Por quê? Senhores, eu não estou dizendo que mesmo os auditores fiscais devam estar imunizados à crise. A crise social tem que ser repartida pela sociedade. Mas observemos o quão paradoxal seria aqui se nós tivéssemos, o quão paradoxal seria se nós utilizássemos, tensionássemos, em razão de uma causa, que seria a crise fiscal, problemas de desprestígio para aquela carreira ou para aquelas carreiras que seriam justamente as carreiras com maior aptidão para minimizar os efeitos da crise. A auditora fiscal Tiele Fonseca de Oliveira foi a responsável pelo segundo painel e, entre outros assuntos, falou do G8, grupo de 8 colegas que estudaram as possibilidades de reconstrução da carreira. Este grupo, então, foi composto por mim, o colega Adilson Miranda, Daniel Brito, Eroni Numer, Iria Salton Rotuno, Paulo Guaranha, José Ritter e Edgar Manzini. Por isso que eu falei que eu fiquei bastante feliz com a explanação do Dr. Maffini, porque ele comentou sobre essa questão de profissionalização, em que nós vemos as reformas, as propostas de reformas, e nós não vemos um incentivo nesse sentido de profissionalização da carreira de auditor fiscal. E quais dos aspectos previstos na Constituição Federal, lá no seu artigo 37, muito citado também pelo Dr. Maffini, tem sido respeitado para a nossa carreira, para a administração tributária? Então, eu deixo essa reflexão. O último painel foi apresentado pelo subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, que apresentou um panorama da reconstrução do fisco e falou do programa Receita 2030. Com base naquelas premissas que a gente colocou ali, nós iniciamos em 2019, e não é nenhuma novidade, não quero dizer aqui que nós estamos reinventando a roda, muito pelo contrário, a gente está trabalhando ao longo dos anos, todas as administrações que entraram, né, buscando modernizar a nossa estrutura. O que fizemos de diferente nesse ano anterior, foi criar um projeto, um programa, que a gente chamou de Receita 2030. Eu acho que tem 2 focos dentro de uma visão
de modernização da nossa relação do fisco com o contribuinte, com as empresas, que é o da simplificação extrema de obrigações e da transformação digital do fisco. Eu falo isso porque cada vez mais a nossa estrutura tende, nessa visão de fisco do futuro, tende a ser digitalizada, tende a se transformar, até como uma prestação de serviços normal, ela tende a criar uma situação de que todos os serviços acabam no mundo digital. A transmissão foi feita pelo canal do YouTube da AFISVEC e teve mais de 1000 visualizações. Os participantes responderam aos questionamentos dos auditores fiscais e, para quem quiser acompanhar na íntegra, basta acessar o link enviado por ocasião do fórum. Você já assistiu ao vídeo institucional da AFISVEC? Se ainda não, assista no canal da entidade ou no site afisvec.org.br ou então no YouTube, no canal da AFISVEC. O presidente da AFISVEC, Marcelo Mello, que é também vice-presidente da FEBRAFIT, tem participado das discussões sobre a PEC 32 de 2020, representando a federação no grupo parlamentar do Fórum Nacional de Carreiras de Estado, FONACAT, bem como do grupo específico da FEBRAFIT. Devido às dificuldades em fazer o convencimento e coletar assinaturas no Congresso Nacional, nesse momento de distanciamento social, a assessoria parlamentar do FONACAT sugeriu que fossem elaboradas apenas 3 emendas. O presidente Marcelo Mello sugeriu, então, a construção de uma emenda substitutiva global, por serem muitos os itens a modificar ou suprimir. Essas 3 emendas estão sendo elaboradas com a colaboração das diversas entidades ligadas à FEBRAFIT e ao FONACAT, para serem apresentadas no Congresso. Ainda com o intuito de ampliar o conhecimento e debater a reforma administrativa e tributária, a FEBRAFIT criou um verdadeiro fórum de debates, com lives no canal da entidade, em parceria com o Congresso em Foco. E no dia do auditor fiscal, 21 de setembro, foi lançado um podcast, o Beabá Fiscal, sobre as 2 PECs, mostrando o tema de forma didática e abrangente. O primeiro episódio foi produzido pela equipe de comunicação da AFISVEC, que já trabalha em novas produções. Acompanhe todas as novidades através das redes sociais da associação. Quem quiser se inteirar mais sobre a reforma administrativa, além de acompanhar as lives e os podcasts, pode baixar uma cartilha com as pegadinhas de cada proposta da PEC 32. O texto foi criado pela Comissão Técnica sobre a Carreira Fisco e Serviço Público, grupo coordenado pelo presidente de honra da FEBRAFIT, Roberto Kupski, do qual também participa o presidente Marcelo Mello e contou ainda com a participação efetiva da auditora fiscal gaúcha Carmen Carina Garcia Paiva. A cartilha você encontra no site da AFISVEC ou no site da FEBRAFIT. Você já ouviu o Auditando? Este é o podcast da AFISVEC e está disponível no site da associação e no aplicativo Spotify. O último episódio fala sobre o programa Nota Fiscal Gaúcha e tem a participação do chefe da seção, Fernando Rodrigues dos Santos. Pensando na saúde e no bem-estar de seus associados, a AFISVEC liberou o uso da sede social, com algumas restrições exigidas pelo atual momento. Lembramos que a entidade está seguindo rigorosamente os decretos e, conforme houver alterações, o uso da sede também será modificado. O associado que desejar reservar uma data para frequentar a sede deve entrar em contato com a secretária da AFISVEC, Clícia, pelo telefone 51 98257 1990 e verificar os dias e horários disponíveis. Não serão cobrados quaisquer valores para a utilização provisória da sede nos termos atuais. As novas regras de uso estão disponíveis no site. Esses foram os destaques do mês. Acompanhe as nossas notícias pelo site ou pelas redes sociais da entidade. Até a próxima!